Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar de construção e recepção de textos. Lembrando, gente, que na nossa última aula então nós falamos sobre a interpretação de um poema. E percebemos também, gente, o quanto é complexa, né, a interpretação de um poema. Agora então nós vamos falar da dimensão espaço-temporal do texto. Vamos entender o que é isso. Dos gêneros textuais existentes, os que mais marcadamente trabalham com a dimensão espaço-temporal são a narrativa literária e a notícia jornalística. Na narrativa literária, além de personagens, do enredo e do conflito, temos o espaço e o tempo. Bom, gente, nós já falamos anteriormente sobre a tipologia narrativa. E também nós falamos que, por exemplo, eu pego a narrativa literária. Eu tenho um predomínio da tipologia narrativa, mas também há nesse texto a tipologia descritiva, mas a que vai predominar é a narrativa. Então aqui, gente, nós percebemos que nós temos aspectos importantes, como a questão do espaço e do tempo. Espaço esse marcado pela presença de adjetivos, a descrição, e o tempo sendo marcado, então, pela presença de verbos, tá? Então, os verbos farão essa marcação. Então, vamos falar do tempo, ou, né, a gente pergunta quando. As personagens vivem e agem num dado espaço durante certo tempo. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é o da natureza, aquele marcado pelo relógio, relacionado com o passar das horas e dos minutos, fundamental nas narrativas históricas. O tempo psicológico é o tempo da duração interior dos fatos, variável do indivíduo para indivíduo e composto de momentos imprecisos que se fundem ou se aproximam. Então a gente percebe que eu tenho duas acepções de tempo. Tempo cronológico, que é, né, da natureza, onde as coisas vão acontecendo uma após a outra. O tempo psicológico, gente, muitas vezes fica mais fácil a gente entender quando nós temos aquele momento que a personagem para e lembra de alguma coisa. Então, nesse momento que ela para e lembra de alguma coisa, nós temos uma quebra, então, dessa sequência cronológica. Então, nisso eu insiro o tempo psicológico. Ou seja, gente, muitas vezes esse flashback que nós temos, né, nas histórias está muito relacionado ao tempo psicológico. Lembrando, gente, que esse também é um tempo que varia de pessoa para pessoa, tá? Então, há diferenciação sim, o cronológico não. Se 1 minuto passou para mim, esse 1 minuto vai passar da mesma forma para você. Então, a gente observa essa diferença aqui. Na sequência, nós temos o espaço, o onde, que é o conjunto de elementos que compõem a ambientação. Por exemplo, o quarto, a sala, a rua. Ou seja, o lugar é onde se movem as personagens. Existe também o espaço interior, o universo da nossa vivência subjetiva e pessoal, o qual é cheio de sonhos e desejos que predominam nas narrativas intimistas. Então, por exemplo, gente, onde eu estou? Qual é o espaço que eu estou? Tem uma mesa, tem folhas de papel, tem uma TV. E tem o meu controle, tem o mouse. Então, aqui eu estou descrevendo o espaço físico. Agora, o meu espaço íntimo, como a gente fala, que nós possuímos em narrativas, por exemplo, como a de Clarice Lispector, é a minha mente. Então, por exemplo, como eu estou me sentindo? Como que é a descrição nesse momento da Thalita na sua cabeça? Ah, ela está ansiosa, ela está calma, ela está cansada. Então, a descrição que pode variar, mas nós temos então esse espaço físico e nós também temos esse espaço íntimo, que geralmente é mais abordado então nessas narrativas íntimas, como por exemplo a de Clarice Lispector, onde a gente tem aquela questão do fluxo de consciência, que é justamente onde fica mais marcada ainda essa questão então do íntimo. Já na notícia, gente, é também uma narrativa, conhecida como relato, que não tem maiores pretensões literárias. Sua finalidade é apenas informar.
Então, características da narrativa estão 5 perguntas que resumem ambos os textos: quem, como, o que, quando, onde. No caso da notícia, o tempo é sempre cronológico. É preciso comunicar um acontecimento com data e hora bem marcadas. E o espaço é onde aconteceu o fato que se quer noticiar. Então, gente, a notícia, ela é uma forma de narração, sim. Porém, gente, ela não tem essa pretensão literária como a gente viu nas narrativas literárias, que era o que a gente estava vendo anteriormente. E nós temos, né, o lead, que é o começo, esse início, né, o primeiro parágrafo da notícia, onde eu tenho algumas informações que precisam constar lá, que seria, por exemplo, quem, como, o que, quando e onde. São perguntas que também vão aparecer na narrativa, mas na notícia eu preciso ser direta. Preciso, por exemplo, comunicar data e hora extremamente bem marcados. Justamente porque, gente, a notícia ela é muito marcada pela questão do tempo. Então ela é muito momentânea. Então uma coisa que aconteceu ontem pode não fazer mais sentido hoje. Justamente porque as coisas estão acontecendo. Então a gente percebe aqui essa diferença. Então nós temos aqui, gente, um exemplo. Né? O Most Clear, o Espírito Natalino 2001. Homem disfarçado de Papai Noel tenta matar publicitário em São Paulo. Cotidiano, 18 de dezembro de 2001. A primeira coisa que ele fez ao chegar em casa foi tirar a roupa de Papai Noel. Estava muito quente, suava em bicas. Também queixou-se de dor na coluna. Isso é por causa do saco que você carrega, observou a mulher. De fato, pesava bastante o tal saco. A razão ficou tão óbvia quando ele esvaziou o conteúdo sobre a mesa. Revólveres, granadas, submetralhadoras, vários pentes de munição. Já não dá para sair de casa sem um arsenal, resmungou. O seu mau humor era tão óbvio que ela tentou amenizá-lo, puxando conversa. Qual foi seu dia? Perguntou. Um desastre, foi a azeda resposta. Mais uma vez errei a pontaria, já é a segunda vez nessa semana. Isso é o cansaço, disse ela. Você precisa de um repouso. Amanhã você vai ficar em casa, não vai, viu? De que jeito? Tenho trabalho. Amanhã, no dia de Natal? O que você quer? É a minha última chance de usar a fantasia de Papai Noel. Tenho que aproveitar. Suspirou. Vida de pistoleiro de aluguel é assim mesmo, mulher. Natal, Ano Novo, essas coisas para nós não existem. Primeiro a obrigação, depois a celebração. Ela ficou pensando um instante. Neste caso, disse, vamos antecipar nossa festinha de Natal. Vou lhe dar o seu presente. Abriu o armário e de lá tirou um caprichado embrulho. Surpreso, o homem abriu com as mãos trêmulas e seu rosto se iluminou. Um colete à prova de balas, exatamente o que eu queria. Como é que você adivinhou? Então aqui, gente, nós percebemos que nós temos, né, uma crônica, mas nós temos a marcação, por exemplo, em casa. É o espaço narrativo, o lugar físico, a casa da personagem. Também, gente, nós temos ali a marcação amanhã, no dia de Natal, então nós temos o tempo cronológico, que é justamente a véspera do Natal. Então, ambos estão muito bem marcados. Algo, gente, que vai acontecer também essa marcação de tempo na notícia, mas não obrigatoriamente eu tenho a descrição desse espaço físico. Então, gente, o que nós temos que tirar de informação aqui? Ambas são bem parecidas, né? Tanto a crônica aqui no caso, quanto a notícia. Mas o que vai diferenciar? A notícia, ela tem como objetivo informar. Lembram que nós conversamos antes sobre o objetivo? Já a crônica tem como objetivo não informar, mas sim o entretenimento. Fazer você fugir um pouco da sua realidade, ou então, no caso dessa crônica específica, fazer uma reflexão, justamente porque a gente tem a oposição do Papai Noel, uma figura que, né, a gente liga amor, fraternidade e tudo mais, sendo que na verdade é um pistoleiro disfarçado. Então a gente percebe aqui que surge toda essa reflexão.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!